aqui. Então vamos lá, vamos começar fazendo essa oração para a gente dar início aqui à nossa ABD de hoje, tá certo? Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua boa mão, que sempre tem nos dado graça e nos sustentado em meio a todo o caos que o mundo vive. Te agradecemos pelo teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, a razão do nosso viver. Pedimos para que o Senhor nos guie por meio dessa aula, dessa manhã, me dando força, me dando sabedoria, me capacitando a Deus a passar esse conteúdo, a mostrar biblicamente a resposta do Evangelho para o racismo, para o preconceito em relação a outros povos, a outras etnias. Me ajuda a mostrar que o Evangelho ele é aquele capaz de unir, mesmo em uma diversidade tão grande. Me ajuda, pela tua graça, a falar a respeito da cruz do Senhor Jesus Cristo a todos que estarão ouvindo essa manhã e abençoar as vidas que estão nos escutando. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro e te agradeço nesse momento. Amém. Então, gente, vamos lá. Sem mais demora aqui, vamos começar, certo? Vamos começar aqui nosso estudo. Áudio bom, imagem boa. Natália dizendo aqui. Vanderilo, bom dia, já entrando. Tá baixo o áudio? O irmão José está dizendo que o áudio está baixo por lá. Não sei se o problema é aqui ou se é por aí o seu aparelho, irmão. Mas tente aumentar o máximo aí. Vou tentar falar mais alto aqui para ver se melhora aí, tá bom? Então vamos começar aqui, gente. Acredito que vocês estejam vendo os slides aí, certo? Bom, o Evangelho e as etnias, né? Unidade na diversidade. A gente tem estudado um pouco sobre essa questão da cultura. Eu falei na aula passada, na EBD passada, sobre esse livrinho aqui, né? Que a gente está se baseando nele, Contra a Cultura, do David Platt. Muito bom. E nós temos demonstrado que o Evangelho realmente ele caminha numa pegada contra a cultura vigente. Ele traz soluções, geralmente, contra o senso que se estabelece na cultura de hoje para os problemas sociais dessa vida. E o problema que hoje a gente vai encarar aqui, discutir um pouquinho, é a ideia do racismo, né? Tem se falado muito nesses últimos momentos, por últimos acontecimentos que nós vemos aí nos noticiários, e eu queria entrar nesse debate mostrando como é que o Evangelho introduz isso, como é que o Evangelho mostra uma solução para esse tipo de discurso, certo? E eu queria começar aqui com uma frase de um homem muito importante do século passado e demonstrar com essa frase a importância da igreja, do Evangelho, se colocar assim como uma resposta, como aquilo, como uma ferramenta que pode sim trazer benefícios sociais, né, para o meio onde a gente vive, certo? O Evangelho tem implicações sociais, a gente já viu isso na EBD passada sobre pobreza, e hoje eu vou mostrar mais uma vez que o Evangelho tem sim implicações sociais em relação a pessoas de outras etnias, pessoas de outros povos, né, de outras culturas, e não só de outra cor da pele. A gente vai ver isso aqui direitinho nesse estudo, certo? Então eu quero começar com essa frase do Martin Luther King Jr., um pastor batista aí do século passado, que lutou bastante, né, a respeito dos direitos civis dos negros ali na sociedade americana no século passado. E eu queria começar com essa frase dele, que é tirada de uma carta que ele escreve em um momento bem conturbado ali da sua vida. Ele estava preso, né, nesse momento, porque tinha realizado uma passeata ali na sua cidade, uma passeata realmente pacífica, uma marcha pacífica em favor da luta dos direitos civis ali dos negros nos Estados Unidos. E por conta disso ele foi preso. E na prisão ele sofreu bastante, né, condições ali realmente deploráveis. E ele recebe uma carta naquela prisão, assinada por 8 pastores brancos daquela mesma cidade, condenando os atos de Martin Luther King, dizendo que ele precisava ter mais paciência, que os métodos dele não eram bons para tudo aquilo que ele estava querendo e lutando em busca e tal. E em resposta a essa carta desse pessoal, desses 8 pastores,
brancos, Luther King ele escreve, né, uma outra carta e eu queria ler uma frase que está justamente nessa carta, para demonstrar a importância que o evangelho precisa ter nessas questões sociais, certo? O Martin Luther King diz o seguinte, olha, em meio às injustiças flagrantes infligidas ao negro, vejo igrejas brancas se omitirem, contentando-se meramente em proferir irrelevâncias piedosas e trivialidades farisaicas, em meio à luta gigantesca pela libertação do nosso país da injustiça racial e econômica. Ouvi tantos pastores dizerem: o evangelho não se preocupa com essas questões sociais. Então, o Luther King está criticando aqui a falta de ação daquelas igrejas, ele está criticando e está mostrando que muitas vezes ele ouviu da boca de pastores o seguinte: o evangelho não se preocupa com essas questões sociais. Ele ouviu isso. Ele ouviu muitas vezes. E isso é preocupante, porque ainda hoje a gente escuta discursos como esse, de que o evangelho não precisa estar atrelado a questões sociais, de que o evangelho não se preocupa com esse tipo de coisa, de que o evangelho não tem implicações para esse tipo de luta, para esse tipo de causa. Mas isso é mentira. O evangelho se preocupa sim. A gente já viu em relação ao pobre na semana passada, e hoje a gente vai ver em relação a outros povos, outras etnias, imigrantes, quer sejam negros ou não. A gente vai ver que a cor da pele é um ponto a se considerar, mas existem vários e vários outros fatores que nos diferenciam, que causam diversidade entre os povos no mundo, certo? E a ideia de racismo é sim um pecado que a gente precisa chamar pelo nome, um pecado de orgulho, um pecado de preconceito que nasce nesse coração rebelde contra o Senhor. E a gente vai ver isso com calma. Mas o evangelho se importa, e ele não só se importa, como ele joga nas mesas as cartas corretas, ou seja, ele traz a discussão, ele mostra aqui qual é o real problema na discussão, certo? O evangelho ele vai não só nos direcionar à solução correta, como ele vai nos mostrar realmente o problema real por trás dessa discussão, certo? Porque o que muito tem se visto, certo? São discussões, são diálogos em torno desse assunto, sobre racismo e tal, mas muitas vezes essa discussão já parte de um ponto errado. E ao partir de um ponto errado, como é que você vai tentar trazer solução para um problema se o problema você define mal? O problema. Se você não sabe mostrar de fato qual é o real problema. É por isso que eu lanço essa pergunta aqui, né? Qual é o real problema em torno da discussão sobre o racismo? Muito tem se discutido, muito tem se dialogado hoje em dia, mas aí é que tá. Se você parte de um princípio errado, se você parte de um começo errado, se você introduz o problema de modo errado, como é que você vai achar a solução para isso? Se você não sabe qual a doença, como é que você vai tratar com o remédio correto? Então aí é que tá. O evangelho ele vem inclusive redefinir a discussão. Ele vem mostrar o real problema em torno dessa discussão sobre o racismo. Então, quando a gente parte do ponto do evangelho, a gente vai ver com clareza como a gente pode discutir, como a gente pode trazer solução para esse tipo de problema social. Então, é por conta disso que eu quero aqui começar com vocês a entender o problema do ponto de vista do evangelho, a entender o ponto de partida do evangelho, para a gente encarar de fato essa discussão de modo saudável e de modo eficaz, certo? Então vamos lá. Qual é então o ponto de partida do evangelho, Isaac? O que é que o evangelho tem a falar a respeito dos povos, das culturas, das etnias, certo? Vamos lá, o evangelho tem a dizer o seguinte: o ponto de partida dele é que Deus criou os seres humanos à sua imagem e à sua semelhança. E isso quer dizer muita coisa para nós. Isso quer dizer muita coisa. Isso de cara já nos mostra que fomos criados, né, de uma mesma fonte, de um mesmo Deus, o Senhor de todo o universo, e a criação que Deus fez em relação ao homem foi uma criação especial, foi uma criação diferente de qualquer outro tipo que ele fez, né, na natureza, com os animais e com plantas e vegetais e tudo mais. Foi totalmente diferente, porque ele imprimiu em nós a sua imagem e a sua semelhança. E a consequência disso é que nós temos valor igual. Cada ser humano nessa vida aqui, nessa terra, nesse universo, tem um valor intrínseco que vem justamente desse fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus.
E isso nos garante uma dignidade, isso nos garante um valor igual. Não existe ser humano superior a outro, não existe um ser humano criado melhor do que o outro, não existe alguém criado com capacidades melhores do que o outro e com isso tendo um valor melhor do que o outro, porque Deus criou de uma forma especial, não. Deus criou todo ser humano de uma forma especial, imprimindo a ele a sua imagem e semelhança. Isso nos dá uma dignidade igual, certo? O que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? Por que sendo criados assim, nós temos dignidade e valor igual? Porque todos nós ganhamos esse pacote aí, ó. Uma capacidade de raciocinar, uma capacidade de exercer vontade, uma capacidade de ter sentimentos e o principal de tudo isso que vem do pacote de sermos a imagem e semelhança de Deus é a ideia de sermos capacitados a criarmos e estabelecermos e vivermos em relacionamento. Você não vê um cachorro criando e vivendo em relacionamentos. E o alvo maior desse tipo desses relacionamentos é justamente o relacionamento maior, que é entre o ser humano e Deus. A única criatura de Deus que pode se relacionar com ele, em comunhão com ele, espiritual, somos nós. Então, todo esse pacote que vem em sermos criados à imagem e semelhança de Deus está em todo ser humano. E ele nos garante essa dignidade. A dignidade que está no homem não vem do homem mesmo, não vem do ser humano, vem do fato de Deus, com a sua glória, com a sua graça, ter impresso aí a sua imagem em nós. E isso nos garante, desde o princípio, a ideia de que somos iguais, a ideia de que temos o mesmo valor, certo? Mas algo perigoso é justamente a gente negar isso. Quando a gente nega o fato, o princípio aí do evangelho, né? O ponto de partida do evangelho de que Deus nos criou a sua imagem, com isso, consequências horrorosas podem acontecer. E foi justamente baseado nessa negação que muitas coisas horríveis e desastres morais na história do mundo aconteceram. Porque líderes, né, satânicos foram se levantando justamente com a ideia de que o seu povo era superior àquele povo e que por isso eu posso dominar aquele povo, por isso eu posso escravizar aquele povo, por isso eu posso maltratar, posso matar. Então o holocausto partiu daí, do princípio de negar que somos criados à imagem e semelhança de Deus e que por isso não somos iguais e que por isso o povo ali ariano, né, era superior aos outros povos, aos judeus e tudo mais. Foi com base nisso que Hitler matou milhões, né? Com base nisso que os genocídios que aconteceram aí ao longo da história do mundo realmente tiveram a sua base. Então, quando a gente nega isso, o ponto de partida do evangelho, a gente cria aí um pressuposto muito perigoso. O pressuposto de que existem povos, etnias superiores às outras. E aí, por conta disso, coisas horríveis, indescritíveis podem acontecer, como a gente já viu acontecendo aí ao longo da história, certo? Mas uma outra coisa que o evangelho vem nos mostrar é que, além de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos essa origem única, né? Nós viemos de um mesmo casal. Todos nós temos raízes que nos levam aí ao mesmo casal, Adão e Eva. Então, essas duas coisas unidas, o fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, o fato de termos uma origem única, né? Todas as raízes de todos os seres humanos apontam, né? Elas voltam ali para Adão e Eva. O fato disso tudo estar unido nos garante aqui uma ideia de igualdade entre cada ser humano que existe aí na face da Terra, né? E isso tudo é plano de Deus, certo? Olha o que diz lá, Atos 17, 26, né? Paulo vai dizer o seguinte: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Então, Paulo, ele olha para trás e ele diz, olha, Deus criou todas as coisas a partir de um só. A partir de um só casal, ele fez todos os povos, e esses povos se espalharam pela terra, e esses povos foram se diversificando com culturas, com línguas, com costumes diferentes, em territórios diferentes, mas eles remetem a um só casal.
Todos nós viemos de uma só raiz. E isso também nos garante igualdade, certo? Então, olha como é o plano de Deus. O plano de Deus ele criou os seres humanos à sua imagem e semelhança, a partir de uma única origem, de um único casal, toda a raça humana veio. Então, o plano de Deus é justamente unir unidade e diversidade. A unidade é porque nós temos uma mesma origem, é porque nós temos um mesmo valor, uma mesma dignidade, que vem do fato de nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus. E a partir dessa unidade, os povos foram se diversificando, se espalhando pela terra, e hoje a gente consegue ver essa grande diversidade que existe no mundo, né? De culturas, de povos, de línguas, e foi isso que aconteceu. Mas quando você volta para suas raízes, a gente encontra uma unidade. Essa é a beleza do plano de Deus. A partir de uma unidade, criar uma diversidade que existe aí de cultura e de povos nesse mundo, certo? Esse é o plano perfeito de Deus, né? Esse é o plano maravilhoso que Deus tem para nós. Então a gente precisa encarar as diferenças, as diversidades, sempre nos atrelando e nos baseando na unidade que existe. Quando a gente parte desse princípio, toda a discussão aqui vai ser reformulada. E a gente vai entender, né, como o evangelho pode contribuir para que todo esse problema social em torno do racismo, de coisas como essa, podem ser resolvidos, certo? Mas então, daí pode surgir uma pergunta, né? Uma pergunta que geralmente sempre surge. Se todos nós nos remetemos a Adão e a Eva, se todos nós temos as nossas raízes nesse primeiro casal, de qual raça eram Adão e Eva? De qual raça? Bom, a resposta a essa pergunta é muito simples e muito óbvia. Eles eram da raça humana, assim como nós também somos da raça humana. Só que talvez você, com essa pergunta, né, de qual raça eram Adão e Eva, esteja querendo fazer uma outra pergunta. A pergunta seria: de que cor era a pele deles? De que cor era a pele deles, né? Muito se faz essa pergunta hoje em dia. E quando, às vezes, as pessoas pensam na primeira pergunta, né, de qual raça eram Adão e Eva, talvez imediatamente nas suas cabeças surja essa outra pergunta, né? Não, eu estou querendo dizer o seguinte: de que cor era a pele deles? Mas eu quero demonstrar que esse tipo de pergunta, ele tem um problema. Ele tem um problema por trás. E qual é o problema dessa pergunta? Bom, nós podemos ver o problema em dois aspectos. O primeiro é o seguinte: a Bíblia não diz, a Bíblia não fala nada a respeito da cor de Adão e Eva. A Bíblia não revela, né? As probabilidades maiores são que eles tenham uma cor mais escura, porque com isso, né, a genética vai mostrar que eles conseguiriam, né, maior diversificação ali de cores, né, do mundo todo, das pessoas que viriam ali nas próximas gerações. Mas a Bíblia não fala, a Bíblia não traz essa informação. E muitas vezes nós nos pegamos falando em termos que a Bíblia não usa. Então esse é o primeiro problema, né? Qual a cor de Adão e Eva? A Bíblia não se preocupa com isso. E em segundo lugar, e talvez o mais importante aspecto aqui desse problema, é que para Deus não há correlação nenhuma entre você pertencer à raça humana e a cor da sua pele. Ou seja, não importa se você é branco, negro, amarelo, vermelho, preto, não importa, azul, não importa a cor da sua pele. O que a Bíblia vai mostrar é o seguinte: todos nós somos de uma mesma raça, a raça humana. E essa raça tem raízes lá no primeiro casal, Adão e Eva, criados à imagem e semelhança de Deus. Isso nos garante um valor igual, isso nos garante uma dignidade igual. Entende? Deus, ele não correlaciona, olha, pelo fato de você ser negro, você é de uma raça. Pelo fato de você ser branco, você é de uma outra raça. Ou pelo fato de você ser amarelo, você é de uma outra raça. Não existe isso. Não existe isso nas escrituras. Não existe essa correlação para Deus. Ah, se você é preto, então você não é da raça humana. Ou se você é amarelo, então você não é da raça humana. Porque para você ser da raça humana, você precisa ter essa cor específica. Não existe essa correlação. Por isso que não faz muito sentido e por isso que é até problemático a gente fazer essa ligação. Ah, qual a raça de Adão e Eva? Ah, qual a cor de Adão e Eva? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A raça deles, de uma resposta simples e óbvia, é a mesma da nossa raça, a raça humana.
A cor deles não importa muito. Entende? Para essa definição, a cor deles não importa muito. Para a definição de que eles pertencem à raça humana. Para a nossa definição de que pertencemos à raça humana, também a nossa cor não importa muito. Ah, eu estou querendo dizer que as nossas cores não importam? Não estou querendo dizer isso e eu vou já mostrar aqui. As nossas diferenças importam e importam muito. A gente não vai negar nossas diferenças. Mas o evangelho ele vai transcender as nossas diferenças. Aí é que está o ponto. Beleza? Então, em primeiro lugar, perceber o problema de como é atrelar raça à cor. Esse é o primeiro ponto, certo? A Bíblia não fala de cor ali de Adão e Eva e Deus também não faz essa correlação entre raça e entre cor, beleza? Certo, então nós vimos aqui o ponto de partida do Evangelho. Mas a nossa cultura, ela parte de um ponto diferente. E um ponto que eu diria que é bastante distanciado do Evangelho, bastante distante do Evangelho. E é por isso que nós estamos aqui para mostrar que o Evangelho é um contraponto, é uma contracultura. Porque o que a cultura vigente vai mostrar é algo totalmente diferente, né? O que é que a cultura vai mostrar? A cultura vai mostrar, ela vai partir de uma discussão a respeito sobre de racismo, né? É que nós possuímos diferentes raças. E que essas raças que nós possuímos, elas são justamente baseadas em características físicas. E que essas características físicas que estão ali na nossa aparência, né, para todo mundo ver, elas vão determinar valores intrínsecos na gente, quer sejam valores positivos, quer sejam valores negativos. Então, deixa eu explicar melhor. O que o senso comum vai mostrar, o que a cultura vai querer se basear, né, como critério para essas diferentes raças, é justamente aquilo que ele está vendo na gente. A cor da nossa pele, a textura do nosso cabelo, a cor dos nossos olhos. E para as pessoas, isso define certos valores nas outras. Então, se você tem determinada cor de pele, você vai ter um certo valor positivo ou negativo, dependendo da sua cor de pele. Se você tem determinada textura de cabelo, você vai ter certos valores positivos ou negativos, dependendo da sua textura do cabelo. Percebe o absurdo que é isso? Percebe o absurdo que é você atrelar certos valores positivos ou negativos, certas virtudes ou defeitos na pessoa, baseado simplesmente no tom da pele dela, baseado simplesmente na textura do seu cabelo, baseado simplesmente na cor dos seus olhos? Isso é um absurdo. E baseado nesse tipo de aparência, nesse tipo de característica biológica ali, as pessoas vão definir a raça que você se encontra e vão diferenciar as raças. Isso não só é um absurdo, como é insustentável na prática. Como assim, Isaac, é insustentável na prática? Porque, vamos supor aqui um exemplo de alguém que nasceu de um pai negro e de uma mãe branca, ou o contrário. O que é que esse bebê vai ser? Onde é que a gente pode colocar ele? Em qual categoria a gente vai colocar ele? Será que ele é um pouquinho negro e um pouquinho branco? Né? Em qual raça a gente categoriza essa pessoa? Né? E como é que a gente pode se aproximar desse tipo de pessoa? Né? Quais os valores que ela vai ter a partir disso? Entende a dificuldade que é a gente sustentar esse tipo de postura aqui? Outra dificuldade é a seguinte: diferenciar raça simplesmente puramente ali pela aparência biológica, pela cor da pele, textura do cabelo e tudo mais, não é algo eficaz para a gente diferenciar as pessoas. Porque, por exemplo, se você colocar ali um jamaicano e um afro-americano um do lado do outro, talvez vocês não saiba diferenciar quem é quem. Quem é o afro-americano e quem é o jamaicano. Porque talvez ali os dois tenham o mesmo tom de pele, a mesma textura do cabelo, a mesma cor dos olhos. E aí? Você vai dizer que os dois são da mesma raça por conta disso? Entende a dificuldade que é a gente usar esse tipo de coisa, esse tipo de critério? Isso até mesmo é insustentável na prática. Na prática é insustentável, certo? E não só insustentável, como prejudicial. A gente partir desse pressuposto aqui, distanciado do evangelho, de diferentes raças no mundo. Por quê? Olha o que o David Platt vai dizer, né? O autor desse livro aqui. Ele vai falar o seguinte: como classificamos uns aos outros inutilmente com base em diferentes raças e como inevitavelmente atribuímos uns aos outros diferentes cores com todo tipo de pressupostos e estereótipos associados aos rótulos negro e branco, é aquilo que eu estou dizendo. Ó. As pessoas fazem isso, elas classificam em diferentes raças baseados aí nas atribuições de cores.
E a partir das cores, as pessoas já têm certos estereótipos. Ah, não, se aquele cara é negro, ele vai ser assim, assim, assim. Se aquele cara é branco, ele vai ser assim, assim, assim. Se aquela menina tem aquele tipo de cabelo, ela já é assim, assim, assim. Se aquele tem aquele outro tipo de cabelo, já vai ser assim, assim, assim. Né? São coisas já preconcebidas, rótulos a partir desses tipos de estereótipos, né? Ele vai dizer o seguinte, isso é prejudicial. Desde o princípio, nós minamos nossa capacidade de discutir e de tratar da enorme tensão que essa questão social gera. Então, se a gente parte do princípio aí dessas diferenciação de raças, a gente já está minando aí, já está prejudicando a nossa capacidade de discutir e de tratar da enorme tensão que essa questão social gera. A menos que o ponto de partida seja outro, e aqui a nossa defesa é que o ponto de partida seja o evangelho. Rótulos desse tipo continuarão a ter efeito mortal e literalmente mortal. Literalmente mortal porque temos visto muitos e muitos casos aí, né, ao longo da história. O mais recente foi aquele do George Floyd lá nos Estados Unidos, né? Ele foi morto ali, asfixiado por um policial policial branco que já tinha o dominado, né? Ele não tinha mais o que fazer ali. Né? Não sei muito bem ali a história por trás, se aquele homem fez alguma coisa ali contra os policiais e tal, mas mesmo que tivesse feito, ele já estava dominado, não tinha o que fazer. E o cara simplesmente coloca o joelho no pescoço dele e espera até a sua morte, até a sua asfixia, né? Então, realmente, algo brutal, algo realmente totalmente exagerado, e foi um assassinato realmente ali, né? E enquanto nós continuarmos fazendo esse tipo de coisa, né, partindo desse ponto, temos raças diferentes, coisas como essa vão continuar acontecendo. Né? Efeitos mortais como esse vão continuar acontecendo. Então, o que a gente precisa fazer? Né? A gente vai negar, então, as diferenças das pessoas? Né? As diferenças vistas na prática? Não, vamos esquecer isso aí de cor de pele, né? Todo mundo é igual. Vamos fazer isso? Não vamos fazer isso. Não vamos fazer porque a Bíblia em si já nos mostra que somos diferentes. Né? Somos diferentes tanto em relação a homem e mulher, como somos diferentes em relação a outros tipos de coisa. Né? Cor de pele, textura do cabelo, a aparência e outros tipos de coisa também, costumes e etc. Então a gente não vai negar diferenças, porque a Bíblia fala disso e na prática a gente consegue constatar isso, a gente vê as diferenças nas pessoas. Ninguém é igual, realmente ninguém é igual. O que nós estamos querendo fazer aqui é justamente partir da declaração de que o Evangelho mostra que temos apenas uma raça. Somos apenas de uma mesma raça. Quando a gente parte desse ponto, a gente não vai negar as nossas diferenças, mas nós vamos ter um ponto melhor, um ponto de partida melhor, para a gente exatamente fazer o contrário, é discutir as nossas diferenças, entender as nossas diferenças e ver como essas diferenças, à luz do Evangelho, podem ser conciliadas e podem ser unidas. Aí é que está. A gente não vai negar as nossas diferenças. Não importa. Importa. Mas a partir do ponto do Evangelho, de que nós somos uma mesma raça, uma mesma origem, imagem e semelhança do Senhor, nós vamos ter uma base muito melhor, um ponto de partida muito melhor para a gente exatamente discutir as nossas diferenças e ver como cada uma dessas podem ser conciliadas. Certo? Então é isso que a gente vai fazer aqui. A partir daí, surge uma definição interessante que a Bíblia traz para nós, que é o conceito de etnia, né? Vocês perceberam que eu tentei ao máximo aqui não falar que a gente tem raças diferentes, porque eu provei aqui, biblicamente, que a nossa raça é uma só, é a raça humana. Mas como é que a gente, então, categoriza as nossas diferenças, né? Em termos de etnia, o que geralmente a Bíblia faz, né? E o conceito que a Bíblia traz é exatamente esse. Então, me mostra aí, Isaac, o que é etnia, né? Vamos primeiro aqui para esse texto de Gênesis 10:5, que diz o seguinte: deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seu território, conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações, né? Isso aqui tem a ver com, depois do dilúvio ali, os descendentes de Noé, povoando a terra e se diferenciando-se em costumes, em línguas, e a partir disso, então, indo povoar a terra em locais diferentes, em territórios diferentes, né? Gênesis 10:32 vai dizer o seguinte, são esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações,
conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Então, essa ideia de clãs aqui é justamente uma ideia de etnias. Eles foram se diferenciando em costumes, né, em língua, em cultura, e com isso eles foram povoando a terra, se espalhando e se diversificando cada vez mais, mas a origem é a mesma. Então, unidade gerou diversidade. Unidade gerou diversidade. Mas, então, Isaac, a ideia de etnia é a seguinte. A ideia de etnia é um conceito muito mais fluido do que simplesmente considerar as características biológicas da pessoa, né? Para você ter uma ideia, existem 200 nações no mundo e milhares de etnias dentro dessas nações, né? Alguns estudiosos dizem 11 mil, outros 16 mil, mas o fato é que existem milhares. Dentro de uma mesma nação podem existir muito mais do que uma etnia. O Brasil é um exemplo muito claro disso, eu vou já falar aqui do Brasil, mas o Brasil é um exemplo muito claro de que numa mesma nação você existe uma diversidade de etnias, uma diversidade de povos, uma diversidade de cultura. Então, esse conceito é muito mais apropriado para a gente tratar as nossas diferenças, porque a etnia ela vai considerar, por exemplo, características sociais, ela vai considerar características culturais, características linguísticas, históricas, religiosas. Entendem? Então, raça, nós só temos uma, a raça humana. Mas etnias a gente tem diversas, né? Porque logo ali depois do dilúvio, elas foram se espalhando, os clãs foram se espalhando conforme seus costumes, suas línguas, e diversificando ali a terra, né? Povoando e diversificando a terra. Mas ainda assim, esse conceito de etnia, ele não pode ser restritivo. Como assim, Isaac, ele não pode ser restritivo? Vou dar 2 exemplos a vocês. O exemplo aqui do povo Dinka, que é um povo ali do Sudão do Sul, certo? Uma etnia do Sudão do Sul, e lá dentro dessa etnia, eles têm 5 dialetos diferentes, ou seja, 5 línguas distintas. E ainda assim eles são tratados como um mesmo grupo étnico. Um mesmo grupo étnico. Tem 5 línguas diferentes dentro deles, mas ainda assim são o mesmo povo. Não são 5 povos diferentes por falarem 5 línguas diferentes, mas eles são o mesmo povo. Então a etnia ela não é rígida assim, né? Ela não é restritiva. Outro exemplo é o seguinte: são os Tutsi e os Hutu, né? São 2 grupos étnicos diferentes, mas que vivem no mesmo território, falam a mesma língua, têm a mesma cultura, mas são colocados há séculos como identidades sociais distintas. Inclusive, esses Tutsi e esses Hutu, né, que vivem ali na Ruanda, um país ali na África Central, eles foram o palco ali, né, foram os protagonistas de um conflito muito sério, muito grave no século passado, lá ali em 1994, em 100 dias naquele país, mais de 800 mil pessoas morreram. Mais de 800 mil pessoas, certo? O que aconteceu foi um conflito ali étnico entre eles, para vocês terem uma ideia. Eles têm a mesma cor da pele, eles têm a mesma língua, eles têm costumes comuns, e um povo matou o outro, para vocês terem uma ideia, né? Se você pesquisar aí, né, conflito em Ruanda, né, Tutsi versus Hutu na internet, você vai perceber quão grave foi aquele conflito. Em 100 dias, 800 mil pessoas morreram. Os Hutu mataram os Tutsi, né? Não chegaram a dizimar, mas foi um genocídio realmente assim de grande proporção, né? Tem até um filme que retrata um pouco disso, que é aquele filme Hotel Ruanda. Se você assistir, você vai perceber isso aí. Então, tá aí, ó, mesma língua, mesmos costumes, mesma cor de pele, e um matou o outro ali por conflitos étnicos, e eles consideravam-se etnias distintas. Percebem como a discussão é muito mais profunda do que simplesmente a gente considerar tom de pele, cor de pele para as nossas diferenciações? Não podemos fazer simplesmente isso. Um outro exemplo é o nosso querido Brasilzão. O nosso Brasil há diversos e diversos grupos étnicos também, né? Você tem aí uma diversidade muito grande mesmo, até mesmo em Sobral ali e naquela região próxima ali a Sobral, você vê diversidade étnica. Né? Uma vez, eu, a Natália e o pastor Miguel fomos lá em Massapê, nós encontramos chineses ali no Massapê. Nós vimos como a cultura deles é diferente, mesmo em um território em que nós ali vivemos, né?
eles têm uma cultura realmente diferente, eles têm costumes diferentes, eles têm uma língua diferente, é difícil a gente se comunicar com eles, são mais fechados, são mais duros. O pastor Miguel tentou ali um diálogo com aqueles chineses ali, e não saiu quase nada, porque eles são realmente mais fechados. Então, você dentro do Brasil tem isso tudo aqui, dentro do nosso Ceará, né? Ali, por exemplo, na Caucaia, você tem coreanos e indígenas, por exemplo. Né? Olha a misturada. Então, no Brasil, você tem afro-brasileiros, né? Você tem povos ali vindo da África, você tem povos vindo da Europa, fazendo essa mistura toda que existe aqui no Brasil. Né? Em São Paulo, por exemplo, você tem o maior polo ali, né, japonês, digamos assim, né, a maior comunidade de japoneses no Brasil se encontra ali em São Paulo. Olha a misturada. Ásia, né, Japão, China, você tem Europa, né, com descendentes de alemão, italianos ali no Rio Grande do Sul, e você tem descendentes de africanos. Ou seja, você encontra diversas etnias dentro do próprio território brasileiro. Você tem uma nação e você tem uma diversidade étnica muito grande. Então, como é que a gente pode encarar a diversidade simplesmente em relação à cor de pele, textura do cabelo e cor dos olhos? É impossível a gente definir a diversidade que existe no Brasil e no mundo só em termos disso. Cor de pele, textura do cabelo ou cor dos olhos. Isso é impossível. Se é impossível a gente fazer isso, por que muitas vezes a gente só concentra a discussão em termos de negros e brancos? Entendem? Aí é que está o problema. A gente não pode concentrar a discussão sobre racismo em termos só de negros e brancos, se a gente vê que as diferenças são muito maiores do que cor de pele. A diversidade que existe no mundo é muito maior e muito mais profunda para a gente definir só em termos de negros e brancos. Né? Alguns acham que com isso, né, a gente tentar abandonar essas categorias, né, de negro e branco, a gente está tentando varrer para debaixo do tapete um problema histórico, né, uma história de opressão e tudo mais, mas não, muito pelo contrário. Quando a gente introduz esse conceito de etnia, trazendo aqui diferenças entre grupos étnicos com muito mais profundidade, a gente vai estar respeitando a história de opressão, todo o histórico ali, ao não reduzir esse tipo de discurso a simplesmente essas questões biológicas da nossa aparência. Mas tem muito mais coisa envolvida aí. Tem muito mais coisa envolvida, tem muito mais coisa por baixo. Né? Nos enxergar como de uma só raça vai abrir um caminho para que a gente trate o racismo como ele realmente deve ser tratado, como um pecado contra Deus que surge de um coração rebelde contra o Senhor, um coração cheio de orgulho e cheio de preconceito. É um pecado o racismo. E com isso, um caminho ele vai sendo preparado para que a gente entenda como somente o Evangelho pode promover uma união em meio a uma diversidade tão grande no nosso mundo e no nosso país. E aí é que a gente vai ver como é que o Evangelho traz essa solução. Como é que o Evangelho traz o caminho para que haja uma união em meio a tantas diferenças, que não são vistas só na cor da pele, mas diferenças diversas. Diferenças de cultura, diferenças de pensamento, de costumes, de línguas. Como é que o Evangelho consegue unir todas essas coisas? Vamos ver agora. O que torna o Evangelho possível? O que torna o Evangelho possível? Bom, existe um pano de fundo por trás da mensagem do Evangelho, que é a questão do pecado da humanidade, né? A questão em que os seres humanos pecaram, se rebelaram contra o seu Criador. Deus criou todas as coisas para que vivessem em harmonia e criou os seres humanos como sua imagem e semelhança para que tivessem comunhão com Ele e para que tivessem um relacionamento saudável com o restante da criação. Mas não foi isso que aconteceu. Por conta do homem, por conta do ser humano. O ser humano resolveu se rebelar contra o seu Criador. O ser humano resolveu quebrar essa comunhão existente. E com o seu pecado foi isso que aconteceu. O relacionamento maior, né? O relacionamento ali primeiro entre o ser humano e Deus foi quebrado, e com isso todos os relacionamentos existentes depois vieram a ser quebrados. Então a nossa relação com a natureza foi quebrada por conta do pecado. E é por isso que a gente vê tanta desgraça e devassidão hoje contra a natureza. As pessoas devastam a natureza e maltratam a natureza por conta do pecado. E a natureza responde como? Com terremoto, com furacão, com tsunami, com coisas desse tipo, porque existe um conflito aí entre o ser humano e a natureza, porque esse relacionamento foi quebrado quando o pilar
maior de todos os relacionamentos, que era o relacionamento do ser humano com Deus, foi quebrado. Com isso também o relacionamento do homem, do ser humano com o seu semelhante, foi quebrado. E é por isso que a gente tem inveja, a gente tem assassinato, a gente tem ódio, né? A gente tem conflitos uns contra os outros por conta do pecado, de ter quebrado o relacionamento com Deus. E a gente tem conflitos do nosso relacionamento com nós mesmos. E é por isso que tem tanta gente que não se acha, né? Não sabe se reconhecer, né? Quem sou eu? E tem crises assim existenciais dentro de si por conta disso, porque o pecado trouxe essa quebra do nosso relacionamento com nós mesmos, Então, a ideia aqui é que o evangelho ele tem esse pano de fundo. Ele tem um pano de fundo do pecado da humanidade, né? E a gente vê que esse pecado, à medida que ele foi crescendo no mundo, né? Foi se espalhando, ele foi cada vez ficando mais maligno, os homens foram cada vez ficando piores, né? Lá em Gênesis, a gente tem esse texto aqui, que vai falar o seguinte, Gênesis 6:5. O Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Né? Aqui a maldade só crescia, a maldade só se proliferava, e a gente vê que com isso os conflitos entre os grupos étnicos foram se aumentando. Nas páginas posteriores da Bíblia, a gente vê guerras entre as nações, guerras entre os grupos étnicos, conflitos realmente que vêm do pecado, de um coração pecaminoso, né? Só que, aí é que está aquilo que torna o evangelho possível. Em meio à maldade da humanidade, Deus ele revelou sua compaixão por todos os grupos étnicos. Como foi que Deus fez isso? Deus fez isso através de uma promessa. Ele fez uma promessa a Abraão, e dentro dessa promessa estava envolvido o seguinte, Gênesis 12:3 diz, e por meio de você, Deus falando a Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Todas as etnias da terra, é a ideia aqui. Todos os grupos étnicos que existem na terra, não só as nações, não só os países, mas todas as etnias, as milhares de etnias que existem no mundo serão abençoadas. O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? O que foi que Deus fez? Como foi que Deus demonstrou compaixão a esses grupos étnicos em meio a toda a maldade, a todos os conflitos que existem entre eles? Sabe o que foi que Deus fez? Deus fez o seguinte. Deus, em primeiro lugar, escolheu um grupo étnico para chamar de seu. E ele escolheu Israel, um povo ali do Oriente Médio, onde ele separou para si para cumprir uma missão. E a partir desse povo, Deus resolveu espalhar sua bênção também para os outros povos. Então, o povo de Israel, pelo comportamento deles, pela forma como eles adoravam a Deus, eles já eram uma espécie de polo atrator ali dos outros povos para a glória de Deus. A forma como Deus se relacionava com Israel chamou a atenção de outros povos. Né? Você tem a rainha de Sabá indo visitar Salomão por conta disso, por conta de como chamou a atenção o jeito que o povo de Israel vivia adorando o seu Deus. E você tem outros povos estrangeiros chegando. E é por isso que Deus dá ao povo de Israel muitas leis em relação ao povo estrangeiro, ao povo de outras culturas, ao povo de outras etnias. Entendem? Não só ao povo de outra cor de pele, mas ao povo de realmente de outra etnia, que cor de pele envolve, mas que muitas e muitas outras coisas também estão por trás. E Deus mostrou que Israel precisava tratar esse povo, esses estrangeiros, esses imigrantes, de uma forma amorosa. Deus deu leis. Muitas vezes os profetas condenavam o povo de Israel pela opressão que eles faziam a órfãos, viúvas e estrangeiros. Muitas vezes Deus coloca ali no mesmo pacote, né, dos oprimidos, órfãos e viúvas, que são muito claros ali no Antigo Testamento, né, a opressão que eles sofriam. Deus coloca também no mesmo pacote os estrangeiros, os imigrantes, povos de outras etnias, povos de outras culturas. E Deus fala ali ao povo de Israel, trate bem, ame esse povo. Mas Deus não para aí com a bênção que ele tem. Né? Deus não só utilizou Israel para ser bênção ali entre os povos, como a partir de Israel foi que Deus deu ao mundo o seu Messias prometido, o Salvador. Né? Então, a sequência aqui é que a partir de Israel vem o Messias prometido. A partir desse povo, desse grupo étnico que Deus escolheu, Deus traz
um Messias prometido, um Salvador, aquele que vai nos redimir desses nossos conflitos, desses nossos pecados, desses relacionamentos quebrados. E o que foi que ele fez para isso? Esse Messias fez reconciliação por meio da sua morte e da sua ressurreição. Esse Messias veio e esse Messias prometido, Jesus Cristo, sofreu, viveu uma vida de justiça, uma vida de obediência. Ele mesmo chegou a ser imigrante, ele mesmo chegou a ser um grupo étnico dentro do território de outro grupo étnico, porque logo criança teve que ir morar com seus pais no Egito, um povo de uma cultura diferente, de uma língua diferente, de costumes diferentes. E Jesus, quando veio, por meio da sua vida, por meio dos seus ensinamentos, por meio da sua pregação, já veio quebrando as falsas expectativas e o falso, um senso de um nacionalismo que muitos judeus tinham, de que eles eram superiores, de que pelo fato de Deus os ter escolhido, eles eram o povo de Deus e por isso eles eram superiores aos outros povos que não tinham recebido de Deus a sua palavra. Entende? Então, o fato de Jesus vir e pregar o evangelho, claro que muitas vezes ele demonstrou, né, ali que a prioridade, ele veio ali em primeiro lugar para mostrar ali aos filhos da casa de Israel, mas em muitos momentos Jesus ultrapassou fronteiras para amar, para servir, para ensinar aos samaritanos, aos cananeus e a muitos outros povos diferentes do povo judeu. Então, só a vida de Jesus já veio quebrar essa falsa expectativa de que o povo de Israel era superior, de que existia, né, esse nacionalismo ali no povo judeu, de que o Messias iria acabar com a opressão dos romanos e iria destruir os seus inimigos e iria reinar sobre tudo ali, naquele momento ali com o povo judeu. E acabar com os outros povos, digamos assim. Então, só a vida de Jesus já quebra a expectativa. E a sua morte e sua ressurreição quebra de vez. Porque a sua morte e a sua ressurreição mostra que ele não veio triunfante, ele não veio como um Messias ali que iria reinar com cetro de ferro, com mão poderosa sobre os inimigos do povo judeu. Ele veio como um cordeiro que sofreu, que foi morto e calado suportou todo aquele sofrimento e toda aquela dor para nos trazer restauração do nosso pecado, do nosso real conflito, da nossa real inimizade, que é em relação a Deus. Por meio da sua morte e da sua ressurreição, Cristo nos traz isso, nos traz reconciliação com Deus e com as outras pessoas. E depois disso, ele nos incentiva, né? Depois da sua morte e da sua ressurreição, ele incentiva os discípulos a proclamarem a verdade do evangelho e a pregarem esse evangelho e fazerem discípulos de quê? Todas as etnias. Então, na vida de Jesus, você percebe o amor de Deus pelos grupos étnicos, porque ele pregou e ele amou os grupos étnicos. Você percebe na morte e na ressurreição de Jesus o seu amor pelos grupos étnicos, porque é justamente a morte e a ressurreição de Jesus a bênção que Deus tinha profetizado ali para Abraão, que se estenderia pelas nações e pelos povos. A bênção de nós sermos reconciliados com Deus, de nós sermos salvos e termos comunhão com Deus e termos os nossos pecados perdoados. É esse tipo de bênção que Deus estava falando ali para Abraão. E depois, na própria grande comissão, na comissão que Jesus dá, na missão que Jesus deixa aos seus discípulos, nós também vemos o seu amor pelos grupos étnicos, porque ele diz, ide e fazei discípulos de todas as nações. Mas aquela palavra ali seria melhor traduzida por etnias. Ide e fazei discípulos de todas as etnias, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ordenei. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Na vida, na morte, na ressurreição e na grande comissão, nós vemos o amor de Deus pelos diversos grupos étnicos que existem. E além disso, isso tudo que eu falei, morte e ressurreição de Jesus, sua vida, a grande comissão, é base para um negóciozinho chamado igreja. Pense em algo maravilhoso, é a igreja. Porque a igreja, ela une tudo isso. Ela une esses diversos grupos étnicos. Ela une em Jesus. Ela une no amor de Cristo. E dentro da igreja, nós temos pessoas diferentes. Dentro da nossa igreja, por exemplo, nós temos
pessoas muito diferentes e até de grupos étnicos diferentes, né? Posso lembrar aqui muito rapidamente, aqui, muito diretamente, da Micaela, uma jamaicana no nosso meio, na nossa igreja local, dentro de Sobral. E o que o Evangelho vem trazer, a união que Jesus vem trazer, não é uma união que vai negar as nossas diferenças. Não é uma união que vai aparar as nossas diferenças e vai dizer, não, agora todo mundo aqui é igual e todo mundo aqui está junto. Não. O que o Evangelho vai fazer é transcender as nossas diferenças. O que o Evangelho vai fazer é nos unir e nos edificar por meio das nossas diferenças. Então, por meio da Micaela, eu aprendo, por exemplo, a ser mais sensível à palavra de Deus, a ser alguém mais, talvez, espontâneo na forma de louvar, porque esse é o costume dela, essa é a cultura dela, do povo dela, do grupo étnico dela, mas que me ensina bastante por estar no meu meio, por estar junto de mim. Então, Deus, na verdade, ele não vai aparar as nossas diferenças, ele vai usar as nossas diferenças para que a gente cresça. E essas diferenças são todas transcendidas pelo amor de Cristo, pelo Evangelho, pela cruz, onde nós podemos colocar jovens, velhos, negros, brancos, amarelos, gente de grupos étnicos diferentes, gente de um histórico diferente dentro de um mesmo lugar, congregando, vivendo e se edificando. Porque o Evangelho transcende essas coisas, ele não apaga, mas ele transcende. O Evangelho não apaga, mas ele usa as nossas diferenças para nos unir ainda mais. Isso é que é bonito no Evangelho. E esse é o poder conciliador do Evangelho, e essa é a solução para esse tipo de problema, para esses conflitos étnicos. É nós, em primeiro lugar, sermos reconciliados com Deus, para que então sejamos reconciliados nos nossos relacionamentos. Nos nossos relacionamentos, que muitas vezes foram de conflitos por causa disso, por causa de diferenças étnicas. Por muitas vezes, em nosso coração orgulhoso e preconceituoso, já criar um estereótipo daquela pessoa simplesmente por ela ter uma cor de cabelo diferente, uma textura de cabelo diferente, um cor de olho diferente e um tom de pele diferente. Muitas vezes você deve ter reparado que eu falei tom de pele aqui, né? Porque, na realidade, se a gente for mesmo levar para o pé da letra mesmo, a gente não tem cores diferentes. A gente tem tons de uma mesma cor diferente. Porque a única coisa que diferencia esse tom da nossa pele aqui é uma substânciazinha chamada melanina. Para uma determinada pessoa que tem um tom de pele mais escuro, ela tem mais melanina do que outra que tem um tom de pele mais claro. É uma mesma substância com níveis diferentes em nossa estrutura genética, em nossa pele, que vai determinar o tom de pele da gente. Então a gente não tem cor diferente, a gente tem tom de pele diferente. Até isso, muitas vezes a gente fala errado. Entende? Então o Evangelho vem conciliar tudo isso. Vem conciliar tudo isso e vem trazer solução para esse tipo de problema. E eu queria aqui terminar. Antes disso, eu queria falar um exemplo desses dois homens aqui, mostrando como o Evangelho tem um poder conciliador e um poder que transcende as nossas diferenças. Não apaga as nossas diferenças, mas transcende. Esse homem da esquerda, né, você percebe que ele está vestido aí como um indígena, alguma coisa assim, né? E o homem da direita, você percebe que é um homem ocidental, né? Um homem branco, de olhos claros, que está vestido como um ocidental. Mas eles estão aí juntos. Quem são esses homens? O homem da direita é Steve Saints e o homem da esquerda é Min Ka-in. O que é que acontece? Esses dois homens se conheceram aí em um episódio triste. Steve Saints é filho de um homem chamado Nate Saints, um missionário que no século passado, junto com outros 4 amigos, inclusive um deles muito conhecido, chamado Jim Elliot, eu acho que você já deve ter ouvido falar, eles foram ali para o Equador, para as selvas do Equador, numa missão chamada, uma missão para os Aucas, né? Alcançar ali os Aucas, a Operação Aucas. Só que o que aconteceu, aqueles missionários foram mortos brutalmente por indígenas ali, né, da selva do Equador. Eles tiveram lanças ali colocadas em seus corações e foram realmente brutalmente mortos. Só que anos depois, os familiares desses missionários, inclusive o filho de Nate Saints, né, o Steve Saints, esse homem aqui da direita, foi para aquela mesma aldeia onde seus pais foram mortos para evangelizar aquele povo. E o que acontece é que
esse homem, Micaim, foi um dos convertidos. Foi um daqueles que foi alcançado e transformado pelo evangelho. E algum tempo depois, o Steve descobriu que esse homem participou do assassinato do seu pai. Participou do assassinato do seu pai. Mas eles conviviam de uma maneira tão harmônica, porque o evangelho tinha transcendido inclusive isso. Essas diferenças étnicas, essas diferenças de cultura, e inclusive a diferença do fato de o Micaim ter matado o próprio pai do Steve. Eles eram um agora em Cristo, eles eram um ali no Evangelho, e tudo isso foi transcendido. E eles já deram testemunho juntos acerca do poder de Deus, do Evangelho. Você pode encontrar isso no YouTube, histórias. Tem um filme que foi produzido sobre essa história. Eu não lembro o nome do filme agora, mas depois posso mandar lá no grupo da igreja. É bem interessante mesmo. E eu queria mostrar o exemplo de como o Evangelho ele transcende essas barreiras culturais. Como ele é conciliador. Mas para encerrar, né? Para encerrar de fato, eu quero fazer com que você pense no seguinte. Esse texto aqui de Gálatas, capítulo 3, verso 28, que vai dizer: não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Na igreja, no evangelho do Senhor Jesus, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Alguns mal interpretam esse texto de Paulo dizendo que as nossas diferenças são apagadas, mas não são. As nossas diferenças são transcendidas. Deus usa as nossas diferenças para nos unir ainda mais, certo? Como a gente deve agir, então, para finalizar de vez, né? Em primeiro lugar, a gente pode orar. A gente pode orar para que haja arrependimento nos corações, inclusive podem ser nossos corações, que alimentam esse tipo de pecado, de orgulho, de preconceito, né, de ideias ali preconcebidas acerca de certas pessoas simplesmente pelo tom da pele delas, simplesmente pela textura de seus cabelos. A gente pode pedir a Deus arrependimento em relação a esse pecado. Segunda coisa, a gente pode orar pelos imigrantes, né? Lá em Sobral a gente teve o prazer de receber alguns imigrantes venezuelanos em alguns cultos na nossa igreja. Como você agiu em relação a eles? Será que você orou por esses imigrantes? Será que você foi conversar, tentar entender a história deles? Ou será que você foi simplesmente mais um daqueles que chegaram logo com uma roupa ali, uma muda de roupa e entregou e não quis saber qual era o problema deles? Não quis saber nem se eles estavam realmente, de fato, precisando daquela roupa. Será que você foi alguém que se importou, que amou, para falar de Jesus para aquelas pessoas? Será? Nós temos outros grupos étnicos e certamente nós temos e ainda receberemos outros imigrantes. Nós temos, por exemplo, estudantes de outros países, né, como é o caso da nossa querida Micaela. Será que você não pode abrir a porta da sua casa para receber esse tipo de estudante e para falar do amor de Cristo para esse tipo de pessoa? Claro que pode. Oremos também para que Deus dê sabedoria para o governo do nosso país saber tratar esse tipo de questão da imigração, né? Outra coisa importante, a gente pode participar, como eu já falei. Abra sua casa. Incentive pessoas de outros povos e culturas, né? A gente teve o prazer de fazer isso com os venezuelanos. O pastor Miguel convidou eles para almoçarem na casa dele. Foi uma alegria, né? Aquele povo se reunindo ali. A gente não tinha um domínio da língua, ninguém tinha ali. O pastor Miguel falava melhor do que todos. E mesmo assim, a gente viu ali como isso fez uma grande diferença na vida daquele povo. E foi uma ponte ainda maior para que eles pudessem nos ouvir, para que eles pudessem ir aos cultos. Isso foi maravilhoso. Então, abra sua casa. Abra sua casa. Fale, convide um imigrante, convide um estrangeiro, convide alguém de um povo étnico diferente e faça a diferença na vida dessa pessoa com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por que não começar um ministério para imigrantes necessitados em sua região? Por que não? Será que já existe esse tipo de coisa? Sempre atrelado à igreja local, porque a igreja local, como eu falei na aula passada, ela é o centro que pode trazer essas bênçãos finais para todos nós. E por último, não esqueça de proclamar o evangelho a todos os povos, porque o evangelho traz a solução para tudo isso. O evangelho ele tem o ponto de partida correto, ele tem a solução correta para nos conciliar em Cristo Jesus, mesmo com as diferenças que nós temos.
mesmo com as diferenças que nós temos. O evangelho é capaz disso. O evangelho é capaz, como eu falei da vez passada, né, de estruturar famílias. O evangelho é capaz de estruturar famílias que, mesmo com maiores dificuldades em relação a recursos, ainda assim, com uma família estruturada, terão seus filhos educados de maneira correta. Porque, para você ter uma ideia, né? Vamos aqui para o nosso contexto de Brasil. Muitas pessoas dizem que o Brasil ele tem um racismo estrutural, né? Um racismo estrutural de que o sistema brasileiro, de que o Estado brasileiro, ele dificulta a vida dos negros. Mas eu não concordo exatamente com isso. Eu acho que sim que existe racismo no Brasil, mas são pessoas racistas e não uma estrutura racista, um sistema racista, porque a gente não tem leis racistas como a gente tinha nos Estados Unidos, por exemplo, no século passado, onde existiam leis absurdas, onde pessoas de tom de pele diferente não poderiam casar-se. Olha que absurdo, né? Proibição de pessoas negras entrarem nos parques, proibição de pessoas negras sentarem em determinados locais do ônibus e tal. Isso são leis criadas pelo Estado que reprimiam um tipo de gente. O que é que acontece? Nós não temos isso no Brasil. Nós não temos esse sistema estrutural racista, mas nós temos pessoas racistas. Nós temos pessoas racistas no poder. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Mas até agora Deus tem nos livrado de leis racistas, né? Mas uma coisa que existe no Brasil é um sistema aritocrático que desfavorece o pobre. E pelo fato, né, dos resquícios ali históricos da escravidão, a escravidão ter afetado muito os negros no nosso país, a maioria dessas pessoas pobres no nosso país são negros. Então, como o sistema é desfavorável ao negro, por quê? Por leis injustas, ou é desfavorável ao pobre, né, perdão, por leis injustas, por corrupção, né, por exemplo, pelo o nosso sistema de cobrança de impostos, nosso sistema tributário, ele cobra mais dos pobres do que dos ricos. Por quê? Porque o nosso sistema tributário, ele cobra no consumo, né? A sua maior parte, o seu maior peso é no consumo. E quem é que consome mais proporcionalmente? É o rico ou o pobre? O pobre. Se o pobre ganha um salário mínimo, 70% talvez seja só em consumo, em comida, em materiais de higiene, coisas do tipo. E a grande carga tributária do Brasil está nisso. Então, quem é que é mais desfavorecido? O pobre. É um sistema que desfavorece o pobre. E, por conta, como eu falei, de vários outros fatores, mas, inclusive, o histórico de escravidão no nosso país, os negros são a maioria pobre. Os negros. Então, eles são mais atingidos. São mais atingidos. Mas como é que a gente resolve isso? Será que é mudando leis? Será que é criando leis afirmativas, né? Cotas para colocar o negro na universidade ou coisas do tipo? É uma discussão que a gente pode ter depois, aqui eu não queria entrar exatamente nisso, mas só para vocês terem uma ideia disso. Eu acho que não passa por isso, por o Estado criando esse tipo de lei que vai permitir isso ou aquilo outro, porque a gente já não tem leis que desfavorecem o negro, temos as que desfavorecem o pobre, certo? Mas o que a gente pode fazer é justamente igrejas, pessoas, comunidades ali agindo em prol de que as famílias sejam bem estruturadas, de que as famílias sejam bem cuidadas. Né? Existem muitas e muitas estatísticas que mostram aí que famílias desestruturadas, famílias sem pai, aumentam a probabilidade das crianças entrarem, por exemplo, no mundo do crime. Né? E aí o ciclo vicioso continua. O menino fica sem pai, né? O menino que é pobre, que a maioria dos pobres são negros, é criado sem pai, vai para o mundo da criminalidade, depois disso está na prisão, a maioria vai estar nesse tipo de situação, e aí esse ciclo vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo, e como é que acaba? Quando a gente olhar para a base, e a base são as famílias. Quando as famílias se reestruturarem, quando as famílias estiverem bem organizadas, isso pode ser uma grande contribuição para que tudo isso termine. Para que tudo isso termine. E como é que a gente pode estruturar famílias? Através do Evangelho. Eu falei da vez passada aqui, como o pastor Mes McConnell, né, lá no Maranhão, ele colocou plantou uma igreja local no meio ali do centro urbano ali, onde existia muita pobreza, muita miséria. E aquilo tudo foi um instrumento de transformação por meio do Evangelho, porque as famílias foram chegando, as famílias foram ouvindo o Evangelho, foram sendo transformadas. Agora o pai estava presente,
agora a mãe estava presente, agora o pai e a mãe estavam unidos, agora o pai e a mãe cuidavam bem dos seus filhos, entendiam a importância de educar os seus filhos. Percebem como o evangelho pode contribuir para tudo isso, como o evangelho pode contribuir para que esse tipo de problema seja erradicado do nosso meio. É muito mais profundo do que isso, só algumas reflexões que eu trouxe aqui no final, mas que a gente possa perceber que o evangelho, sim, é um ponto de partida para essa discussão e, ao mesmo tempo, é a solução para ela. Então, nós vamos orar agora e pedir a graça do nosso Deus para que a gente aplique realmente o evangelho nesses nossos problemas sociais e traga as soluções, as respostas que o evangelho tem para tudo isso, né? Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra, por como o Senhor nos mostra que somos de uma só raça, Deus. As nossas diferenças existem, elas estão na nossa biologia, elas estão na cor da nossa pele, elas estão nos nossos costumes, nas nossas culturas, nas nossas línguas, mas ainda assim o Senhor amou a diversidade. Amou a unidade, amou a diversidade, porque o Senhor é assim. O Senhor é uno e o Senhor é trino. O Senhor tem unidade e o Senhor tem diversidade, e a gente vê isso dentro da tua igreja, Senhor. Onde há unidade em Cristo e onde há diversidade de dons, onde há diversidade de pessoas, onde há diversidade de etnias. E isso é belo, Deus, isso é belo, porque no fim das contas é assim que nós te adoraremos. Povos e mais povos, de línguas diferentes, de tribos diferentes, de clãs diferentes, adorando o Cordeiro no último dia. Nos ajuda a enxergar o Evangelho como a resposta para os problemas e para os dilemas dessa sociedade. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Queria deixar esse último versículo aqui que eu falei na oração, né? Apocalipse 7:9. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Esse mosaico de pessoas e culturas estará lá no céu, adorando o Cordeiro. Deus não vai aparar essas nossas diferenças, mas ele vai usá-las para a glória dele. Então é isso, Deus abençoe vocês. Um bom dia a todos aí, né?